Você pega um torcedor do Avaí e bota intranasalmente ocitocina, ele vai aumentar ainda mais a empatia por outros torcedores do Avaí. Mas os torcedores do Figueira vão ser mais nocivos ainda para ele. Exatamente. Se você pega um chimpanzé e aumenta a ocitocina dele, ele vai proteger todos do grupo. Mas se vem um chimpanzé de outro lado, ele vai ficar com raiva do outro chimpanzé. Então, claro, cara, aí você vai me falar assim, pô, Wesley, mas então não tem que entrar em nenhum grupo. Claro que tem que entrar. Nós somos seres humanos que a gente evoluiu para ter e ser acolhido dentro de um grupo. Só que tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que você vive dentro de uma situação que é a mais correta ou a mais adequada. Né? Não significa que os outros, por ser diferente de você, estão errados ou não. Então a corrida foi uma das coisas, cara. A corrida, hoje eu me sinto pertencente a uma comunidade de corredores. Eu vejo um cara correndo, automaticamente eu já tenho mais empatia por ele do que quem não tá correndo. Já se identifica. Porque a gente tem uma coisa em comum. Claro. Como tu estava falando, né? Tanto pode ser levado para o lado bom como para o lado ruim. E às vezes o problema de alguns grupos é quando tu falou, pô, tu começa a consumir muita coisa sobre corrida, tu começa a só pensar em corrida e dependendo de como for, às vezes chega um momento em que tu começa a abdicar de outras coisas que também são importantes, né? E aí a gente leva para outros lados. Tem a corrida, tem o time de futebol que tu estava falando. Os caras começam a pensar no futebol e aí não basta só o que tu gosta. Tu começa a não gostar do que é contrário àquilo do que os outros estão fazendo, né? Não, porque eu não sou vegano, né? O Thiago é, mas pô, cara, como é que pode o cara ser? As pessoas passam, de repente, numa situação extrema, a não estar respeitando, né? Muitas vezes a outros grupos, outras comunidades, assim. E assim, cara, isso é um sintoma de hipermotivação, porque quando você é um sintoma de vício. Quando você fica sem aquilo, ou melhor, quando a sua atenção inclina tanto para um objeto único, que todo o resto perde um pouco de prazer, ou perde a atração, para você aquilo não é mais atrativo, é um sintoma de vício. A galera tem que começar a entender uma coisa, que a galera não entende, mas é preciso começar a ver a vida por esse aspecto, que vício, você não se vicia só em substância, você se vicia em comportamento também. Vício é um nome que a gente criou para dependência química ou para qualquer outra coisa. Mas, cara, a dependência química ela é muito tratada como vício porque ela é mais agressiva. Quando você usa uma determinada droga que aumenta a sua dopamina, você bloqueia a recaptação de dopamina e aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica nos seus neurônios, no seu cérebro. Então, você aumentou sinteticamente você aumentou, com uma substância exógena, aumentou a sua dopamina lá dentro. Mas e vício em apostas? E vício em cassino? Ninguém botou dopamina no seu cérebro. Alguém colocou, alguém pinga, veio um cara escondido e pinga para você viciar em apostas. Não, é um comportamento que você cria uma dependência. Sim. E aí eu sempre falo pra galera, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Isso é uma opinião minha, não é uma coisa que eu vi em algum artigo, etc. Isso é baseado no que eu estudei e no que eu entendi. Todo mundo vai ter um vício. Todo mundo vai ter um determinado hábito. Todo mundo vai ter alguma coisa, cara. Você não tem como não ter algo automatizado ou algo para se escorar. Pode ser um vício no matrimônio. Você pode ser uma pessoa extremamente laçada com o seu matrimônio e você faz tudo pela sua mulher. Pode ser um vício em filho. Você é um cara extremamente, protetor. Faz tudo é por ele, tudo é para ele. Porque tem pais que se importam mais e um pouquinho menos com o filho. É um degradê. Pode ser um vício em correr, pode ser um vício no trabalho, pode ser um vício em qualquer outra coisa. Mas todo mundo vai ter alguma coisa que, cara, aquilo gruda, aquilo puxa ele para aquilo ali. E o ser humano, na minha opinião, tem que ter isso. Porque o ócio, se você fica solto sem ter isso, sem ter essa coisa para grudar, pode ser perigoso. Por quê? Porque eu sempre olho o comportamento humano à luz da evolução das espécies. Cara, durante 99,5% da nossa evolução das espécies, nós estávamos inteiramente preocupados com ter uma comida para comer e não morrer amanhã de fome e procurar abrigo e fugir de predador. Hoje a gente fica na sala de casa rodando o canal ou com a Netflix aberta e não sabe o que escolher. Sim. Então, o seu cérebro ele não foi programado para ficar nesse ócio. Tanto é que você conhece muitas pessoas extremamente famosas e ricas que deprimem. Porque o cérebro a gente não foi feito para isso. Ou criam hobbies.
Os caras têm a vida resolvida, etc. Vou fazer um hobby, filantropia, ONG, porque a pessoa tem que ter alguma coisa para girar o mecanismo dela em cima daquilo dali. Então, assim, vocês têm que começar a entender, todo mundo que está em casa, todo mundo que está assistindo, tem que começar a entender que você consegue criar hipermotivação para fazer comportamentos. Em outras palavras, você consegue se viciar em comportamentos também, não só em substância. Tiram isso da cabeça de vocês, que existe só vício em substância. Você consegue viciar em determinados comportamentos. Exemplos práticos: jogos, apostas, pornografia, esporte. Pensa que um ultramaratonista, ele corre 100 quilômetros, cara. Ele caga na calça, velho, durante a corrida. Ele corre com bolha, com o pé tá um couro vivo. Não é um comportamento meio estranho? Pô, não parece meio com um cara viciado, assim? O cara tá machucado, velho. E ele continua aquilo. E o cara tá mal e perdeu peso. E, cara, o cérebro dele deve estar falando: meu Deus, velho, olha o seu potássio tá caindo, você tem que ingerir sódio. Os caras têm que comer sal no meio, velho. Eles suam, o sal deles fica na roupa. De tanto eles suar. Então é um comportamento de um cara, velho. Ele tá machucando o corpo dele e ele continua fazendo aquilo. Eu tô com um amigo meu treinando pra maratona. Cara, trabalha comigo. Todos os dias ele chega no trabalho reclamando. Todos os dias. Cara, eu não vou fazer mais isso. Porra, não aguento mais. Pô, o que eu faço? Minha mulher tá reclamando, não aguento mais. Todo dia seguinte ele tá treinando. Tá nadando 4 km, tá correndo 15, 20 km. Todos os outros dias, cara. Impressionante.